A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Um abraço, gente. Boa semana. Estamos iniciando mais uma edição do Futebol em Rede para você e com você. Venha para a rede você também. Semana de discussão, final de semana, seleção se apresentando, Campeonato Brasileiro andando, Atlético Mineiro é o novo líder. Depois de 1.014 dias, na verdade hoje 1.015 dias, o Atlético Mineiro volta a liderar um Campeonato Brasileiro. Fazia muito tempo que não conseguia ser o líder. Vamos aguardar. Só um detalhe, ganhou do reserva do Cruzeiro. Não interessa, mas é o líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. É um dado a mais que não significa que ele vá permanecer na liderança e nem que seja o campeão brasileiro. O Atlético, que é o primeiro campeão de 71, foi o primeiro campeão com Tele Santana e um time maravilhoso, mas depois disso nunca mais chegou lá. Naquela época teve um triangular, teve São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro. Mas era o regulamento, né? Algum problema, seu Atlético? Não, né? só tô Bom. contando. O que você tem contra o Galo? Nada. Bom. E você viu só no jogo Atlético 1, Cruzeiro 0, que foi no Independência, que é um dos piores estádios que eu conheço do Brasil. Não, né? melhorou bastante. Melhorou muito. É uma beleza. verdade. Depois do jogo, a diretoria do Cruzeiro proibiu o Mano Menezes e os jogadores de darem entrevistas. Sabe por quê? Por quê? Porque os dirigentes foram hostilizados na tribuna lá da Independência, pela torcida organizada do Atlético. Aí a pergunta que eu faço ao amigo: o que a imprensa mineira, os companheiros de Belo Horizonte, tem a ver com isso? Eu tenho uma definição de um colega meu de imprensa de mais de 20 anos, Sim. que no momento de sensibilidade plena dizia: burro. Burros. Sabe, hoje a imprensa é culpada de tudo. Tá feia a coisa pra nós, hein? Você andou mentindo aí? Eu não, mas... O Carille falou que todo mundo é mentiroso. Todo mundo não. Quem? Grande parte. O problema do Carille é que ele não conhece ainda como que funciona a coisa. Porque a imprensa só fala quando alguém conta. Sim. E quem contou foi o papai, Carille, o pai dele. Não, um dos que contaram. Então, o mentiroso... Não, eu não acredito que o pai dele seja mentiroso. Ele está culpando a imprensa? Se quem contou para a imprensa for o pai dele... Aliás, depois dos nossos comerciais, logo após o Vander Luiz, eu vou querer fazer uma pergunta sobre isso para você. Opa! Que viveu o outro lado como um assessor de imprensa, o chefe de imprensa Nem do me Corinthians. lembra disso. Não, eu tenho que lembrar porque faz parte da sua vida e, aliás, você fez muito bem como tudo que você faz. Olha, e o Vander Luiz, hein? E o Vander Luiz? Alô, Vander Luiz. Meu destaque é o clássico São Paulo e Santos. Melhorou em relação ao encontro do Campeonato Paulista, mas ainda está devendo. E o futebol brasileiro, hein? Tem que colocar uma regra, é igual do basquete. Tem que ter tempo para ter o arremesso, para ter finalização, gol. Senão a bola não sai do meio de campo. Olha, rapaz. Ele estava com a camisa da Alemanha? Tava. É o clima da Copa? É a Copa. Nós vamos ter o A Copão. Copa já começou. Nós vamos ter o Copão da Rússia, hein? O Copão diz que o Copão tá para ser entregue. Como Copão vem tá da pra Rússia... ser- vai demorar um pouquinho. Não, tá demorando. Eu acho que tá vindo ali navio. Quem sabe com alguma vodka aí, legal, pra ter o sabor da Rússia, né? O que você acha? Pode ser. Seria bom, né? O que o russo come? O russo come muito caviar. Peixe. Você não gosta de peixe? Eu adoro peixe. E as mulheres russas são lindíssimas. Eu perguntei o que o russo come gastronomicamente. Sim. Mas eu respondi genericamente. Meu caro Fábio Seródio, Não fui tem novidade boa agora na próxima sexta-feira, dia 25, né? Tava esquecendo, hein? Se eu não leio o script aqui da SIG, você ia dançar, né? Não, eu não. Teremos Quer que eu anuncie? Por favor. Tá nessa próxima sexta-feira, dia 25 de maio. Sim, agora. É agora? Já na próxima. Teremos um encontro, né? Será oficializado no nosso site, www.futebolemrede.com.br. Todo o projeto Mauro Montanher, é isso? Mauro Montanher. Picareta Chanzinck. Conhecido também como Bate. E também, Torcedor do no Colorado. mesmo dia, será feito uma novidade, uma novidade do Futebol em Rede, que vai estar disponível para todos que se interessarem por essa novidade no nosso site. Teremos um convidado especial. Esse programa, entre aspas, será realizado numa pizzaria.
na saúde. Depois você consulte o nosso Facebook, o nosso site, as redes sociais da gente, você vai ficar sabendo detalhes. Nos próximos programas faremos um convite mais extensivo a você também. Vamos fazer um convite bonito. Lindo, como dizem por aí. Mas olha, assim você já está programado, tá? E vem aí, né, dentro do Futebol em Rede, a criação do Fábio Serodi, sempre muito criativo, Lendas em Campo. A gente vai contar muita história, São muitos teremos um velhinhos. convidado muito especial, né? Mas eu acho que a cultura faz parte, né? Contar Lógico, história. vai. Você vai aprender com quem? Com quem já sabe. Com quem tem mais Quem experiência. já fez. Não, e o americano, por exemplo, que a gente sempre fala aqui, porque nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos. Um dia desembarquei nos Estados Unidos, aí o taxista liga o rádio. Estava lá cantando Johnny Maris, que é um dos cantores extraordinários da música mundial. Aí, e aos rádios de lá tocam as músicas de hoje, as de ontem, e dão inclusive o nome do autor da música, coisa que no Brasil não se faz. Por quê? Porque para a pessoa saber o que aconteceu e por que aconteceu. E no Brasil a gente precisa começar a contar melhor a nossa história. E Lendas em Campo, parabéns pela... Vai contar Parabéns, a viu? Parabéns, Obrigado. você foi bem. Sem a ajuda dos amigos eu não seria nada. Não, e teremos que contar histórias bonitas aí, de personagens importantes que construíram o futebol brasileiro, como não? E já já a gente volta para falar mais aqui de futebol no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui, Futebol em Rede para você. Muitos assuntos para tratar nesta segunda-feira, a Copa do Mundo começando, as equipes já se apresentando, a Granja Comari hermeticamente fechada. O Neymar chegou de helicóptero. Eu achava que ele ia vir na cara. Como? A pé? Pela estrada, de carro. Imagina. De trem, tem trem até Teresópolis. Eu cobri várias seleções em Teresópolis, você também. Sim, mas eu, honestamente. A cidade é bonitinha, mas é para ficar. Eles uns 3 já dias, né? deram um chapéu na companhia aérea lá. Que os caras falaram que contrataram ele, mas usa outro. Não sei se você reparou. É a única propaganda que o cara contrata o reserva, né? É o genérico. Mas tudo bem. Mas deixou ele para treinar. Tá treinando. Sei. Sim. Olha. Mas eu acho que pagar ele para falar o nome Paga dele. ele e paga o rapaz também que faz. Pode né? falar o meu nome também, viu? Pode falar. Se bem que eu vou na outra. Ó, Corinthians empatou no Recife 1-1, o resultado acabou ficando em segundo plano. O time realmente foi um time mistão, apenas com 3 que podem ser considerados titulares. O Corinthians continua brigando na parte de cima da tabela, como pretende mesmo. O Fábio Carilli é o segundo colocado, tem o Atlético Mineiro, aliás, a tabela é a seguinte: Atlético Mineiro tem com 13, aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras com 11 pontos, o Corinthians seria o terceiro hoje, no item desempate, o Flamengo o segundo Mas vai ter colocado. Flamengo e Atlético no próximo final de semana, isso significa que alguém fica pelo caminho. E o América Mineiro é a grande novidade, com 10 pontos ao lado de Fluminense e São Paulo, né? mas- O São Paulo invicto ainda. Venceu ontem o Santos, aqui Incrível. pertinho no Morumbi, um gol de 9-9 de Diego Souza. Bem, sobre esse jogo do Corinthians, aí que chamou muita atenção a coletiva após o jogo, porque veio das Arábias a informação de que o Jorge Jesus, ex-técnico do Sporting, é que seria o preferido do Al Hilal. Aí o Carilli resolveu bater na imprensa, na coletiva, Quer dizer que dizendo preferiram Jesus. E perder para Jesus não é nenhum Não, demérito. Não é nenhum demérito. Não sei porque o Carilli ficou bravo. Mas ele realmente ficou bravo. Aliás, eu vou falar uma coisa, viu, Estava Fábio nas Seroti? escrituras. Você conhece o Carilli bem, eu também conheço de convivência assim, não tão intimamente. Conheço bastante. Agora, eu acho que ele está deslumbrado, porque de uns tempos a esta parte, ele está achando que todo mundo tem que girar em torno dele. Teve aquela bobagem com o Diego Aguirre, ele não me cumprimentou, uma bobagem, foi um probleminha desse tamanho que ele aumentou, ganhou uma repercussão exagerada, aí reclama, olha que é a imprensa, é ele que falou. A minha pergunta na época foi muito normal e não era nem pretendia que a resposta fosse essa, era sobre outra situação. E ontem, ele foi muito destemperado. E aí que eu queria perguntar a você. Sim. Porque faltou alguém, ou falta alguém, para nesse momento que ele está por cima, ele está realmente sendo um técnico muito visado, ele é um técnico competente, ele deve ser campeão de alguma coisa esse ano, tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, tem 3 competições para ele fazer. Se ele for para a Arábia? Não, eu estou falando no Brasil.
É porque eu acho que não vai mais, né? Mas se for, tudo bem, Não Deus sei. que ajude. Eu tô achando muito estranho, Quartarolo, porque a cada mês surge Propostinha pra ele, destino. né? Ele mesmo nessa coletiva que você acaba de citar, disse que, eu ia pra China, a proposta era fantástica, se eu contar, todo mundo desmaia, e não fui. Preferi ficar. É. Aí o Atlético Mineiro fez uma proposta nada simpática, ele quis ir. Ligou pro Tite. Tite segurou. O Tite segurou ele. Aí surgiu o papo do Flamengo, que até aí não sei se é verdade ou não. Ele ficou empolgadíssimo. Agora surge esse papo de ir para a Arábia aí, que foi Papai Carille que contou. É uma matéria da IPTV, se eu não me engano, Lá da região. da região. O cara Aí foi Papai Carille falou, ai, meu filho tá tão empolgado, estamos comendo esfirra, que não Me sei o ligou. quê. É. Disse Aí que- todo disse mundo que ficou era sabendo. irrecusável. E eu não sei se o Carille tem esse conhecimento, essa informação foi divulgada também lá, na Arábia. Será que lá também são mentirosos? Então, quer dizer que tá todo mundo mentindo. Sabe, Carille, honestamente, você é um cara que eu conheço bem, é uma pessoa do bem, é um cara do bem, é um cara simpático, um cara inteligente, está mostrando que é competente, mas precisa alguém que oriente. Era aí Precisa. que eu queria chegar, Fábio. Na época que eu estive no Corinthians, ele andou fazendo umas bobagens, sabe? Aí puxaram a orelha, ele pediu desculpa, babá. Ele sabe o que eu estou falando, alguém vai falar para ele que eu falei. Quer dizer, alguém precisa conversar com ele. Não estou falando que é assessoras, não é isso. Ele parece que tem um cara que está interessadíssimo numa transferência, que é o responsável pela carreira dele. Pitombeira? Então ele tem que sentar, conversar, mandar acalmar. Calma bem, não é bem assim. Calma, porque nem o que acha que todo dia é sol, não chove, daqui a pouco vem tempestade. Então, calma. Então, ele está muito alucinado com isso, muito alucinado. Não é porque o Mano Menezes, o Parreira passou pelo Corinthians, foi para a seleção. O Mano Menezes passou pelo Corinthians, foi para a seleção. O Tite passou pelo Corinthians, foi para a seleção. Vanderlei Luxemburgo passou pelo Corinthians, foi para a seleção. Isso não é garantia de que você um dia vai, viu, Carille? Não é, não. Calma, calma. Senão desanda a maionese. A mesma mãozinha que te aplaude é que atira pedra. Calma. E olha, e a verdade é a seguinte, né? A informação ele mesmo vazou, essa vazou. Então se vazou, aliás, ele falou na Venezuela, depois de ganhar de 7. Falou, e se forem 2 caminhões, eu vou ter que 2 pensar. caminhão. Aí Tá o todo pai mundo dele, mentindo. O pai dele falou assim, a proposta ele me falou, pai, essa aí é recusável. Quer dizer, tudo bem. Aí realmente a informação vazou, passou, todo mundo começou a trabalhar, e mais do que isso, né, Seródio? A informação que eu tenho, e agora a informação não é impressão nem comentário, é que o Corinthians já começou a trabalhar na semana passada, talvez agora tenha parado, se ele continuar, é claro, já começou a trabalhar o seu substituto, no que está certo, porque ele realmente, e com propriedade, com clareza, informou a diretoria que havia uma proposta a caminho. Então não foi a imprensa. Não. A informação que eu tenho de dentro. Então não do era Corinthians. mentira. E o que o Corinthians fez? Foi procurar um treinador. Sim. Ou vai subir o Loss, Quer dizer ou que vai se der tudo contratar errado, alguém. a culpa é da imprensa. É, da imprensa. Aí o Corinthians fez certo, o Corinthians está se precavendo. O Corinthians não pode ficar sem Lógico. treinador quando o Carille sair. Lógico. E um dia ele vai sair. Só que tem uma E coisa. desse viu? jeito ele vai sair logo. Não, Ele está isso- todo mês procurando Não, para é mais sair. uma coisa que pesa, porque se você conduz mal uma negociação, se você não administra bem isso você começa a perder ponto internamente e perde ponto quando você mais precisa ter ponto depois. Ou seja, um mau resultado, uma eliminação numa competição importante. Uma besteira, as pessoas- uma substituição. As pessoas vão jogar isso na mesa. Uau. Ou não? Lógico. Claro, chegar, não, mas olha, não ficou, sabe? Porque também teve aquela vez que ele também queria sair, vão jogar isso na mesa. Toda hora querendo sair, Então, é muito amigo, chato. olha bem o que está fazendo. Eu não vou dizer que tem só santo na imprensa, como também não tem santo entre os Não, não técnicos. tem nenhum santo. Aliás, ninguém é obrigado a ser santo. A gente é ser humano, erra e acerta. Nem treinador. Mas não adianta chegar lá e falar assim, a maioria, não todos, porque daí é covardia. Você fala assim, todos os repórteres do mundo, não todos, mas quase todos,
me persegue. Aí fica fácil. Eu vou dar um Porque exemplo, daí o Carille alguém estava cobra, lá, você ele fala, sabe. não é você, é o Eu vou- outro. Eu vou dar um exemplo, o Carille sabe porque ele estava lá comigo. Teve um treinador que foi contratado no Corinthians, que é um sujeito maravilhoso, é um cara inteligente, é um cara muito fácil de lidar, mas que tem um problema, ele vê sombra em tudo. Tudo que acontece é porque todo mundo é contra ele. Tivemos companheiros assim. Também temos. Então, tudo é contra ele. Aí o resultado, o time não ganhava, não era porque o time estava ruim, não, é porque eram contra ele. O time ganhava, também não elogiaram, porque era contra ele. Aí, resultado, chegou um momento que ficou insuportável. Todo mundo contra ele. Ficou um momento ruim. E o pior, perdeu. Aí perdeu, a vaca foi pro brejo. Não é assim que você lida com a coisa. Tem que saber tratar. Eu mesmo, como assessor de imprensa do Corinthians, fui muito criticado. Recebia e-mails aí, a gente até descobriu quem era, mas recebia e-mail, fazia um folclore, contava uma história. Fazia o quê? Eu ia lá dar bordoada em todo mundo, falar que todo mundo é mentiroso. Não. Que está contra você? Eu estava, e foi todo mundo contra mim? Não, eu fui lá e fiz o meu trabalho. Bem ou mal, eu fiz o meu trabalho. Eu tenho minha consciência limpa. E é assim que tem que ser. Vai lá, faça o seu trabalho. Deixa que a imprensa faça o trabalho dela, o adversário faz o trabalho dele, o juiz faz o trabalho dele, cada um faz o seu. Faça o seu com competência e acaba com isso. Hoje, aliás, o Veloso falou uma coisa que é verdadeira. O Carille é um técnico que está na estrada há pouco tempo, nessa função. Está no futebol há um bom tempo. Mas como jogador, ele foi um jogador inexpressivo, ele não fez grandes contratos. Agora ele está lidando com uma situação totalmente nova para ele. Está deslumbrado, eu acho. Não, e chega também uma proposta que ele disse para o pai dele que é irrecusável, para trabalhar em outro país, uma língua totalmente diferente, ou seja, ele vai enfrentar uma outra situação, poderia levar no caso, se confirmasse a proposta, dois auxiliares, aquela coisa toda, mas para ele é uma coisa diferente. Então ele tem que aprender a administrar isso aí. Quer ver um exemplo? Você conhece o mundo árabe. Conheço. Você acha que o Carille ia sobreviver se ele falasse, olha, esses tal de sheiks são tudo mentiroso? Devolveria o passaporte ou não? Você acha que ele ia sofrer pouco? Não, claro que não. E não que a gente seja santinho, não mereça crítica também, não. não. Porque eu também já dei notícia Tem, errada, olha, já tem fui bom usado pela treinador, fonte. treinador ruim, E a tem gente bom erra também. repórter ruim. Tem Mal de tudo. intencionado. Mal intencionado. É, porque o cara pode errar e ser bem intencionado. Errar porque recebeu uma informação errada. Mas tem gente que é mal intencionada. Tem em todo lugar, Carille. Fazer o quê? Tem jogador que é fácil de tratar, tem jogador que é complicado, tem nego que leva problema de casa para o campo, tem outro que atrapalha o elenco, o ambiente. Tem de tudo isso, tem em todo lugar. Não se preocupe. Mas generalizar é uma E não vai burrice chamar o Sheik atroz. de mentiroso, hein? Que Sheik? O Emerson? Não. Ah, sim. Não, até porque o Emerson é amigo do Esses Andrés. caminhão são tudo mentirosos. Pronto, Não arrumado. era caminhão, era navio. Era um caminhão cheio de areia. Carille, Que Carille. coisa, hein? Vamos para mais um break, minha cara Sig. Ai, que Maia. Isso, assim, a gente tá E lá já, com o já. papelzinho, ela Ela tava assim, ela tava assim. Ela tava perguntando que pizza você vai comer sexta-feira. Calma. Não, é rodízio, fica tranquilo, tem pra Sim, todos. mas tem vários Pra todos. sabores. Lendas do futebol. Aí, lendas do aliás, futebol. lá contrataram como chama? Um cozinheiro japonês. Eu falei pro cara, ô, não me vai fazer pizza de sushi, hein? E por que não? Ninguém conhece E isso. por que não? Pode ser uma novidade, tá vendo? Uma pizza árabe pra você, Fábio Carille. Não, A gente é volta já já. esfirra, é Aqui no Esfirra, não, a pizza. O futebol em rede pra você já já. Venha pra rede você também. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Voltamos aqui, futebol em rede pra você, venha pra rede você também. A gente não quis misturar os nossos parceiros com essa fala toda do Carille, né? Muito nhenhenhen, né? Muito, já mimimi. Muito melindroso. Mas vamos dar um abraço aos nossos parceiros que nos acompanham nas programações aqui do futebol em rede. Aliás, vou estender o convite. Eu sei que a SIG está mandando carta por escrito, bonitinho e tal. claro. Ela é uma pessoa caprichosa. Mas eu quero também estender o convite para o dia 25 para todos os nossos parceiros. certeza. Como, por exemplo, a Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, a Sentinela AM 720 de Ourinhos, a Venceslau AM 610
de Presidente Venceslau, a SAT FM 87,5 da cidade de Suzano, que fica na região metropolitana, dá para convidar um monte de gente. Aqui pertinho. A Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, aí você que se vire para pagar a condução, todos estão convidadíssimos É logo ali. para o lançamento do site no dia 25 e também os outros parceiros, aqueles que nos dão o espaço para os nossos boletins opinativos, como, por exemplo, a Rádio Canal Mais FM 87,9 de Bauru, a Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, a Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, a Marília FM 105,9 de Marília, a Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, a Divisa FM 93,3 Ourinhos, a Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, já falei, a Nova Difusora FM 103,7 de Pindamonhangaba, a Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e a Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. Fortaleza do Rogério Ceni, líder invicto do Campeonato Brasileiro da Série B. Você sabe quem é outro invicto? Não, É o São Bento. Paysandu. Não é São Bento? Paysandu. Quanto foi o jogo do São Bento? 1-1. Então São Bento também está invicto. É, São Bento. Tá vendo? São Bento, aliás, São Bento e Paysandu disputavam o encontro dos invictos. O São Bento vencia até os 45 do segundo tempo. Aí Chorelmo Alves Rezende, lá de Goiânia, arranjou um pênalti que não foi para o Paysandu. Aí o São Bento era para ter ganhado de 3-0. Quartarolo, você, por falar em arbitragem, você viu Flamengo e Vasco? Vi. Eu vi. Meu Deus do céu. Que coisa. Esse, como que é o nome do indivíduo? Do árbitro? É, até marquei o nome dele, Ricardo Marques Ribeiro, é mineiro. É. Vai gostar de falar assim, ele falou com todo mundo. Ele falou com o jogador, com o técnico, com bandeirinha, com todo mundo na arbitragem, com Gandula, com o repórter. Ele só evitou papo com a torcida. Ele me enrolou. Externa. Ele enrolou mais do que os próprios jogadores. Meu Deus, que sujeito confuso. E depois 4 para tomar. expulsões. E depois para tomar, teve um empurra, batata, pá, eu não gosto de você, feio. Aí para tomar a decisão, ele convocou, parecia reunião da ONU. Todo Ele mundo. é enrolado. E ficaram 5 minutos discutindo. Quase acaba o jogo. Meu Deus do céu! Esse cara não foi para a geladeira? Ah, nem deve ir, né? Meu Deus Mas do expulsos céu! Rodolfo, O jogo Coediar. já é ruim. Foi ruim, né? Os caras não estavam querendo jogar bola. O técnico do Flamengo avacalhou com o time. O técnico do Vasco armou uma arapuca. Era bola na área e seja o que Deus quiser. E se a bola não chegar na área, derruba os caras. Assim que montou, o Zé Ricardo montou o Vasco na gala. Quer dizer, o jogo já era ruim, que puseram um árbitro. Meu Deus, mas que coisa. Mas esse árbitro é prestigiado na CBF. Ele vive apitando. Faz tempo que ele está fazendo lambança por aí. Ricardo Nossa Marques Ribeiro. Senhora. É árbitro da FIFA também. Ele expulsou Rodolfo Ele vai pra Coediar Copa do do Flamengo. Mundo? Não, não vai. Quem Ainda vai é o bem. Sandro Meirahit. Breno e Riascos. O Breno é aquele que põe fogo no jogo. E Riascos pelo Vasco da Gama. 4 expulsões no apagar das luzes lá no Maracanã, né? Que recebeu pouca gente, hein? Sim, mas devia expulsar. O problema não é expulsar. O problema é o demorar. quanto demorou para expulsar. Ele parecia que uma contadora que eu conheço. Falou, eu pago o imposto ou não pago? Ela vai ler o livro todo. Ela põe a lei na mesa. É. Aí depois de 5 dias que ela leu o livro, ela fala assim, não entendi nada. É, e já venceu o imposto. Ah, Né? e aí? Tem que pagar com multa. É, Então, veja você. Cara enrolado, meu Deus do céu. O Fábio Seródio, o São Paulo acabou vencendo o Santos no Clássico 1-0. São Paulo está invicto no campeonato. E o Vander Luiz fala sobre esse jogo aqui também, no Futebol em Rede. Vamos lá, Vander. Quartarolo, Fábio Seródio, vou destacar aqui o clássico São Paulo e Santos, que foi melhor do que o encontro que a gente teve entre essas duas equipes no Campeonato Paulista. Mas ainda um jogo bem abaixo do que a gente espera de um clássico entre São Paulo e Santos, um dos mais importantes do futebol brasileiro. São Paulo aos poucos vai começando a se acertar, mas ainda viveu nesse domingo de um lance isolado do Diego Souza, que na minha opinião chegou uns 5 anos atrasado no São Paulo, mas ali na entrada da área, oportunista, ele acabou decidindo. Agora o Santos teve lá uma finalização lá do Jean Mota, que foi uma grande defesa do Sidão. O resto, vou dizer uma coisa para você.
faltou emoção, tá faltando chutar a bola a gol, é impressionante, pô. Nesse lance do Giamota aí, foi legal, um chutão de fora da área, defesa bonita do Sidão, mas a gente precisa ter mais vibração, precisa ter mais lance de ataque. A bola fica concentrada muito ali no meio de campo e a gente não vê uma grande jogada. Enquanto o Diego Aguirre devagarinho vai começando a acertar o São Paulo, mas está longe ainda, a gente vê uma cobrança para cima do Jair Ventura, que eu vou dizer uma coisa para você, ele também não tem essa culpa não, porque o elenco do Santos está bem devagar. O jogo entre São Paulo e Santos, eu repito, melhor do que foi no Paulista, mas ainda tecnicamente, fisicamente, psicologicamente e principalmente em termos de emoção, ainda está muito longe do padrão do futebol brasileiro. Eu acho que o Vanderlei está muito exigente, Fábio Ceroli, porque com Sidão em campo, Sidão é emoção garantida. Ele sempre provoca uma ou duas fortes emoções. E daí, se o cara for cardíaco, pode até morrer. Haja desfibrilador. O goleiro farso, rapaz. Tem hora que ele faz umas defesas de Copa do Mundo, de Banks. Daí, na sequência, ele faz... de Gordon Banks. Aí, na sequência, ele faz umas coisas que você não... Fala assim, como é que pode o goleiro profissional fazer isso, né? E sobre o Jair Ventura, ele está pendurado. A campanha do Santos nesse ano, em termos de derrota, ela só é igualável a campanha de 1954. Meu Deus. Ou seja, antes da era Pelé. Que coisa aí. E o Santos agora, como você sabe, time grande não tem muita divisão na diretoria, né? Mas tem pouca. Vídeo Palmeiras. Então, e ainda mais time de colônia. Se bem que o Santos não é de colônia da província, né? Porque Santos, com todo respeito à cidade, lá só tem o Santos. E do Balneário. Chamar província. Aí o que acontece? Metade da diretoria entende que o Jair tem que ser mandado embora. A outra metade entende que ele tem que ter mais uma chance. Bom, vamos aguardar, como dizia um amigo nosso, o Fred Júnior. Ó, posso falar do São Paulo? Duas perguntas aqui que eu vou passar para você. Alexandre Monteiro. A vitória do São Paulo contra o Santos pode dar confiança ao time para subir na tabela? Aliás, está bem na tabela. A outra pergunta é do Felipe Carvalho. São Paulo continua sem perder. Será que permanece assim? De jeito nenhum. Como de jeito nenhum? Que falta de confiança. Não permanece. Bom, primeiro é o Mas seguinte, não vai fazer a campanha que fez no ano passado. Primeiro, eu tenho um desafio para você. Meu Deus do céu. Se você fosse o dono do Louvre, ou melhor, se você fosse a Madame Tussauds, você contrataria aquela das ceras? Você contrataria como estátua no seu museu Henrique Dourado, que é aquele que não se mexe para lá. Aliás, ele só se mexe quando faz gol impedido. Ele sai comemorando. Virou meme na internet. Ou Diego Souza, outro que até o Vander Luiz falou que demorou 5 anos para chegar no São Paulo. Eu prefiro o Diego Souza. O Diego Souza está jogando bem, está evoluindo. São duas estátuas que Não, o Diego Souza é mais jogador, tecnicamente, que o Henrique Dourado. O Henrique Dourado é um jogador de finalização. O Diego Souza de inicialização. Não, o Diego Souza começou a carreira como primeiro volante. Como ele tem muita qualidade, ele tem... Estão jogando ele mais pra frente. Exatamente. Vai ser gandula. Não faz nesse ritmo, vai gandulando. Os últimos 3 gols dele foram 3 gols de centroavante nato. Ou seja, peraí, ele bateu na perna dele, então. E de centroavante. Isso é centroavante. Zagueiro não pode fazer isso? Não. Aliás, esse gol aí, ele só fez porque foi inteligente. Não, porque o Reinaldo fez uma bela jogada. Não. Porque se é um outro jogador, quer mexer as pernas, tira a bola do lugar. Ele ficou esperando para ver o que ia acontecer. Ou seja, ele demorou para mexer. Não, foi inteligente. Ele é bom jogador, ele é muito melhor tecnicamente. O Aguirre, já que nós estamos falando de entrevista coletiva de treinador, o Aguirre vai lá e fala o seguinte, primeiro que estar invicto não é importante. O importante é perder, né? Realmente não é nada importante. Não, nada. Segundo, ele falou que esta vitória será um marco. De quê? Também não sei. Aquela vitória de 1-0 o clássico contra o Rosário Central foi uma porcaria. Essa é um marco. Quanto foi o jogo Rosário Central? 1-0. Né? E contra o Santos? 1-0. Mas marcou o quê? Não, contra o Rosário ele passou, inclusive, para outra fase da Copa Sul-Americana, não foi? Eu não sei se esse Aguirre... Será que ele tem um... Será que ele já fala bem português? Ou então ele está com problema de frouxidão. Mas ele melhorou São Paulo, né? Agora sem brincadeira. Não, melhorar, não é que ele melhorou. Deram uma acordadinha. Ele melhorou São Paulo, Cerote. Deram uma acordadinha. Melhorou o time. O fato é, você torcedor do São Paulo,
olha a classificação, você vai ver o São Paulo em 7º, 8º. Não, tá aqui, ó. São Paulo está em 7º com Então, 10 pontos. Fique feliz. A mesma pontuação de Fluminense e América. E 1 a menos que Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que estão logo à frente. E 3 a menos que o Atlético Mineiro. Com 6 jogos na rodada do campeonato até agora, não é ruim. Vai pegar o América Mineiro, quer dizer, ó, até a Copa do Mundo Ih, tá ruim, 12 tá rodadas. sossegado. Aí depois da Copa você começa a se preocupar. Por que, será? Porque do jeito que tá jogando São Paulo, não vai longe. Mas vai longe onde? O que você acha que No São Paulo... máximo pega um adversário peruano na Sul-Americana. O São Paulo, por exemplo, é time para ser campeão brasileiro? Não. Não. E nem É pra ser time invicto. para ser campeão da Sul-Americana? Também não. Mas é um time que não pode fazer a péssima campanha que fez o ano passado. Para rebaixado, não, pelo amor de Deus. Agora, já ele tá tem- cheio de candidato forte para rebaixamento esse ano. Ele tem aliás, o Ceará mudou de treinador. Marcelo Chamusca foi embora, que é o irmão do Péricles. Veio o Xoxinho. Veio o Xoxinho, Xoxinho. que é o atleta de Cristo, vai ter que rezar muito. Né? Porque Ele o vai Ceará- mudar o símbolo, porque quando ele era técnico do América, ele tirar o diabinho. tirou o capeta. É brincadeira, né? É, porque o símbolo do América Mineiro era um diabinho. América Carioca, Ele né? sai pra lá, capeta. América Carioca. E aí mudou o símbolo do time. É. Como o símbolo do Ceará é um vovozinho, lembra um certo santo católico, ele não é muito chegado, vai Que mudar. sacanagem. Internacional, Bahia, Ceará, Paraná, nesse momento, nesse exato momento, estão lá embaixo. Sim. Desses aqui, Bahia, Ceará e Paraná são grandes candidatos ao rebaixamento. Eu, sem medo de errar, muito cedo para falar isso, mas o Paraná desceu. Você acha? Já desceu. Ó, e a derrota do Santos ontem, o Santos continua muito Olha perto que o Paraná da empatou zona de com o rebaixamento. É, Agora, o Atlético Paranaense, É que não outro. vence há 5 jogos com o Fernando Diniz, aliás... Eu pus uma vem lista negra aqui. São 5 derrotas do Fernando Diniz. Flávio Prado, eu nem saio de casa hoje. 5 derrotas do Fernando Diniz pelo Atlético Paranaense, 5 seguidas, e revolucionário. 8 jogos sem ganhar. Isso que é revolução. E está uma beirando revolução. a zona do rebaixamento. Eu queria ver agora aqueles comentaristas, tudo. Esses sim. São comentaristas de vídeo. De almanac? Né? Não de vídeo. De vídeo. Quanto foi o jogo? 1-0, gol de quem? Fulano. Ah, esse time jogou bem. Nem viu o jogo. Esses aí eu quero ver agora falar que é tudo revolucionário, que ele tem um modus operandi de mexer nas peças. 8 jogos que não vence. Aliás, eu fiz uma lista negra aqui. Para você que gosta, acompanha em casa. Quem estará desempregado depois da Copa? Hoje Eu acho temos... que antes, né? Não, até durante o período da Copa eles vão aproveitar para fazer uma Vai limpa. ter a janela? Uma limpa em muita gente aí. Tem Então Jair fala aí. Ventura no Santos. Eu acho que está penduradíssimo. O nosso amigo do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. O Fernando Diniz Fernando Diniz. disse hoje que ele confia no time e a diretoria confia nele. É, sei. Sim. É o Petralha, o presidente lá. Petralha não é bem Confia, o presidente, é presidente Tá de bom. honra, né? Tem também o técnico do Bahia, que é o nosso o Guto Ferreira. Ferreira. Já está no meio do caminho. O técnico do Internacional, que é o também está Moacir, né? vivendo. É um Carilli que não deu Um certo. carinho que não deu Moacir. certo. O técnico do Flamengo, esse Barbieri aí, que, meu Deus do céu. Eu assisti Flamengo e Vasco. Ele escalou o meio-campo do Flamengo com Coelho, aí colocou Cuéllar. o glorioso Paquetá, que na verdade com o colombiano era atacante. Na base era era meia. Com ele virou volante. Everton, Ribeiro e Diego. Resultado, tem 3 caras que só prendem bola no meio campo. O time do Flamengo ficou tão lento, mas tão lento, que os urubu, que são o símbolo do Flamengo, passava para lá para cá no ataque. Procurando bola, e a bola não chegava. Aí tem o Estátua, que é o Henrique Dourado. Ele é bom centroavante, rapaz. A bola tem que chegar Ele nele. está disputando vaga com o Cristo Redentor. Os dois ficam parados. Não. Disputar com o Cristo E o, Redentor ele vai coitado, perder. e o coitado do Vinícius Júnior, que é o único bom que se jogador. mexe. Aí o Gênio vai lá e tira o Vinícius Júnior e colocou o Marlos Moreno. Você sabe quem é Marlos Moreno? É um colombiano, não é? Dizem que foi contratado pelo Manchester City. Aí eu pergunto para você, que é um cara um pouquinho rodado no futebol.
O sujeito vai lá e contrata Marlos Moreno. Marlos Moreno. Alguém convenceu para contratar. Aí eles olham, observam bem o sujeito e falam assim, você vai jogar de graça em algum lugar. Significa que eles gostaram do Marlos Moreno? Não, ele está ganhando rodagem. Ah, Ele ganha rodagem. Porque no Rio de Janeiro, quando não está no Maracanã, ele corre na praia, desvia de bala perdida, tem aquela coisa toda. que O cara vai coisa. treinando. Não dá para Mas ele confiar não um é- jogador ele quando colombiano que apareceu- os caras contratam e não quer usar. Mas ele, quando apareceu, ele era considerado uma boa revelação. Vi alguns jogos dele no início da carreira, realmente ele chamava a atenção. Agora, o Flamengo tem problemas a resolver. Meu Olha, Deus. você falava aí, tem duas questões aqui que eu quero levantar. O Santos, Barbieri. o Pedro Santos está perguntando aqui, o Santos tem elenco para as disputas que participa ou precisa de reforço? Precisa de reforço. Precisa. né? Aliás, ó, o Santos não é um time ruim. O problema do Santos é que precisa um articulador, um jogador de meio campo no mínimo. É, mas não tem, né? No mínimo. Mas tem onde? Ah, Vai voltar o Ganso? Pelo amor de Deus, o Ganso não. O Ganso faz uns 10 anos, não. 2010 ele jogou bem pelo Santos. Mas depois daquelas contusões, nunca mais ele jogou bola, gente. Não nesse nível. Precisa do Qualidade cara ele tem, mas não consegue jogar. Ele precisa chamar o Jair E Ventura, ainda quer ganhar conversar muito. com o Jair Ventura, porque o Santos tem aquele negócio de DNA. Parece o ofensivo. programa do Ratinho. Que é isso? Ah, eu queria DNA. Chegava o Jair Ventura e falava assim, filho, é o seguinte, aqui não interessa se a gente perde ou se a gente ganha, a gente gosta de jogar para frente. Começa daí. Ajuda bem. E já ajuda, porque ele era técnico do Botafogo. Quem não conhece o Botafogo não tem time há 20 anos. E ele fez um excelente trabalho no Botafogo sem time, Sem time, sem ninguém. sem ninguém. Ele não Mas é jogando ruim, como time pequeno. mas agora jogando num time que tem um certo... é chamativo o ataque. É exigência A torcida financeira. gosta. Então precisa Exigência conversar com ofensiva. ele e tal. O papai Jair ligar e falar, filhão, ó, seguinte, sabe, aqueles caras que ficam perto da área adversária estão no mesmo time que você. Se você tem que fazer a bola chegar neles e tal, aí quem sabe. Faz como o papai fazia. É, né? bom, aí já é pedir O demais. Jair jogava demais. Olha, Ele não é ruim, não é um treinador ruim. eu também acho, Ele mas precisa ele... de uma adequação. Só que posso falar uma coisa, Seródio? Eu tenho notado o seguinte, em vários segmentos, é claro que não vou dar uma de Carilli generalizada, dizer que é todo mundo assim, mas em vários segmentos há alguns personagens que acham que descobriram o mundo agora. Ó, O Jair, você ouve as coletivas dele, parece que ele está numa bolha. Assim como o Carilli de vez em quando. O Roger Machado outro dia também saiu-se com essa. Parece que os caras não entendem que o futebol existe há 100 anos. Né? E que tem uma história, que tem uma certa cultura. Então você ouve esses caras falarem, eles falam da planilha, eles falam do aspecto físico, eles falam de tudo, mas eles não falam de futebol. E parece que futebol para eles é matemática, é 1 mais 1, 2. Nem sempre. O futebol tem vale muito do ocaso, como dizia o Tostão. Às vezes uma jogada que você não espera decide um jogo, um erro da arbitragem, um erro do jogador. É claro que você não vai treinar o erro, mas você tem que estar preparado para tudo, inclusive para fazer alguma coisa diferente. Não adianta fazer sempre a mesma coisa. Jogar sempre esperando o adversário, principalmente num time que sempre jogou muito forte do meio para frente. É claro que eu também admito que o elenco do Santos hoje não é nenhuma maravilha, mas também admito que ninguém tem um meia que o Santos quer que tenha. O Ganso não é o meia que o Santos precisa. parece O que tem Lucas um- Lima era um volante, não era um meia, joga junto dos volantes. Ou o Santos busca alguém na base, ou muda a forma de jogar. Nisso o Carilli foi bem. Quando o Carilli não teve atacante, o que ele fez? Ele jogou sem atacante e Acabou. continuou jogando. acabou né? o programa. Acabou o Ele programa. falou do Santos, ele fica nervoso. Não é Calma, não, Quartarolo, tô dando a minha calma. opinião. Então você ouve uns garotos aí, o Thiago Largue, outro dia também do Atlético Mineiro, parece que ele está falando da seleção, sabe, de Marte. E na verdade é só um técnico de futebol, mais um aprendiz. E tem muita gente com qualidade para aprender também. Olha, a gente vai... Já a gente volta, É eu que quero vai- falar sobre esse negócio de aprendiz. Ô, louco, não faça isso. Vamos para uma pausa comercial? Então, o cara Você lá que gostou tinha um da pausa programa comercial? chamado Aprendiz, mandou todo mundo embora, inclusive ele. É Tchau, verdade. tchau, já. a gente Até volta. já. A gente Pera volta aqui, aí, Futebol em não Rede. vai desligar, irmão. Calma aí, calma. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui, Futebol em Rede para você. Venha para a rede você também, iniciando mais uma semana ao seu lado.
aqui na AltV, a TV da internet, no Facebook da AltV, no Facebook do Futebol em Rede, estamos No YouTube, no Futebol em E Rede. sexta-feira temos Temos, lendas aliás, em campo, hein? nós vamos, agora, Quartarolo, é o desafio. Sim. Porque a dona Leila, do Parmeira, resolveu fazer um jantar Sim. para convencer os caras a votar no Galinhote, para ele ficar lá mais um período, para depois ela poder ser presidente. Não, ela é a favor de mudar o estatuto para ter 3 anos de gestão Então, ao invés de 2. se for né? 3 anos e com direito à reeleição, ela é candidata. Em 2021. Então, É um esse é o casuísmo. jantar da Leila. É um casuísmo, O mas... jantar do Quartarolo é sexta-feira, dia 25. Você dá uma olhada Sem casuísmo. no Facebook, você não precisa votar em nada. Você vai lá e participa. Come a pizza, vê um cara legal, que nem o Basílio, vai estar lá. O Basílio que eu falo não é o Basílio dos Santos. É o Basílio, autor do gol mais João importante da Roberto história. Basílio. O autor do gol mais importante da história do Corinthians em todos os tempos. Errei? Não. É, porque muita gente acha, o Campeonato Paulista, na época, o Campeonato Pô, peraí, Paulista se rivalizava com o brasileiro. Mas não é só por causa disso. Encerrou o maior período sem títulos da história do Corinthians. Verdade. Entendeu? O cara tem um certo peso. É que nem eu. Então, o, Você também jantar, está o lá. nosso jantar é melhor que o da dona Leila. Tá todo mundo convidado. Ó, E agora também, só para encerrar, nós estávamos conversando no comercial aqui. O futebol brasileiro está com um problema sério. Hoje temos mais técnico interino do que definitivo. Essa é uma balbúrdia. os clubes não sei se querem pagar menos, não querem investir mais em técnicos rodados. o presidente- Há bons e maus dos dois lados, gente começando com muita categoria, muita qualidade. Sim. E também dos mais velhos também com capacidade. Eu não- Sim, mas a cada 10 que você tira, que 20% alcance êxito já é alguma coisa. Sim. O problema é que eles querem que 100% alcance. Não Não vai tem dar. jeito. E também não tem essa Eu- mania de ficar jubilando pessoas. O Andrés, Se tiver qualidade, o tem que Andrés, trabalhar. que é o técnico, o presidente do Corinthians, vive falando nos bastidores para todo mundo que técnico é tudo igual, o que muda é o salário. É a opinião do Andrés. Não concordo com ele. Eu acho que não. Ele podia falar que deputado é tudo igual, mas o salário é tudo igual, o que muda é a mutreta. Aí não posso falar isso. Cada um tem a Não sua posso falar. definição. Olha, O fato é que falta projeto. tem projeto do Vanderlei Luxemburgo, que aliás é um treinador de muita qualidade que está esquecido, né? Tá esquecido. Olha, O Geninho tá onde mesmo? Tá no Havaí. Tá no Havaí, tá ganhando. boa gente pra tá, caramba. não, e tá indo bem lá. Ó, a FIFA diz que vai tentar convencer a China Ah. a não ser candidata para sediar a Copa de 2030, porque essa Copa deve ser na América do Sul. Vai ser. E então concorreriam Uruguai e Argentina. E os dois Paraguai, juntos. que vão triunvirar. A tríplice coroa. Isso. Mas por que Uruguai? Para comemorar o centenário da Copa do Mundo. A primeira foi em 1930, ganha pelo Uruguai. próprio Uruguai. Disputado com a Argentina. Por isso que nasceu o como Estádio ninguém tem Centenário em dinheiro. Montevidéu, exatamente. Aí, numa Aí me dessas, pergunta, o que o Paraguai está fazendo no meio? como sempre, vai clandestinamente. Então, já vai dar Quer dizer protesto que aí. o seu FIFA quer que a China suba no muro. O É isso. Infantino. Mas aí faz um acerto, você faz a outra. Pronto. Isso. Ó, duas coisinhas rápidas. A mãe do Cristiano Ronaldo escreveu um livro, chama-se Mãe Coragem. E nesse livro ela conta a vida dela e também de como ela teve o filho famoso, até de se tornar o que é hoje, que é realmente um jogador extraordinário, um dos maiores de toda a história do futebol. Legal. E em dado momento do livro, numa das páginas, ela disse que quase abortou do Cristiano Ronaldo. Meu Deus, que coisa, hein? Que gol fora que ela ia dar, hein? E ela conta isso aí, né? Diz que tomou um chá abortivo, felizmente não aconteceu. Ai, meu Deus, para, não lê mais. Não Daí fala, o não fala médico- mais. Não. O O nego médico- vai escutar isso, vai começar a tomar chá abortivo para ver se nasce Cristiano Ronaldo. É verdade. Aí, Não faz isso. Mas aí eu acho que ela fantasiou, Ah, não é, porque Sérgio? ela está contando uma mentirinha que ela fala que quando o menino nasceu, ela falou, apesar do seu chá que a senhora tomou, tá tudo perfeito e ele tem pés de jogador. Eu acho que ele falava isso para todo menino que nascia, né? Mas de qualquer maneira está registrado. Quando a Aline nasceu, como chama? Obstetra? Obstetra. O médico virou, que eu peguei a neném no colo,
Saiu lá, peguei, segurei. A neném não parava de gritar, chorar. Ele falou uma grande verdade para mim. Ela é brava. Puxou para mãe. Ó, e uma última aqui. A seleção Mas vai é um mudar. amor de pessoa. Eu também acho. A seleção vai mudar, a CBF mudou a premiação dos jogadores que estão E concentrados. agora pra eles Copa. que pagam. Não. Ah. Haverá uma premiação para aqueles que foram convocados, ou seja, você é convocado para a seleção. Um chequinho. Já ganhou. Não é chequinho, já cai na conta, né? Já ganhou. Já tem a primeira. A segunda só vai acontecer se o Brasil for à final. E a terceira premiação só vai acontecer Se o se Brasil ganhar o voltar título. pra casa. Não, se ganhar o título. Porque como era antes, passava da primeira para as oitavas, prêmio. Oitavas para as quartas, prêmio. Quartas para a semifinal, prêmio. Semifinal para a final, prêmio. Ganhava título, prêmio. Tá bom. Então ganhava muito, segundo a CBF, segundo o senhor Edu Gaspar. Aí é Ele critério de entende. cada um, tá tudo certo. Vale como informação, mais uma da CBF. Só que tem uma que coisa, está treinando Bartolomeu. agora, começou a Copa, Uma né? coisa que eu não consigo entender. Sim. Eu acho justo o cara ganhar se eu atingir o objetivo. Bom, não estou Também discutindo acho, isso. também acho. Mas que vão dar de prêmio pro Neymar? Uma Magazine? Você ia gostar, hein? Duas, não tem. O cara tem tudo. O que vai motivar o Neymar a ganhar a Copa do no Mundo? no geral. O Daniel Alves, vamos dar um tornozelo novo. Não, até que ia bem, né? Ah, não Pudesse tem. dar agora, né? Seleção brasileira, a Copa do Mundo não tem prêmio. O O prêmio já está lá. Acabou. É entrar para a história ou não entrar para a história. Esses caras não estão correndo por causa de dinheiro. Esses caras estão correndo por causa de outras coisas. Não dinheiro. Mas vão ganhar dinheiro Não depois, na dinheiro. sequência, com comercial, com visibilidade. Ah, é depois. É claro que é um alto negócio Lógico, para todos vai- os vai lados. ser eternizado, não Inclusive é para a dona estátua. CBF. Por isso que a CBF tem que pagar. Porque ela também está usando o jogador e está ganhando tem que dinheiro. pagar o salário dos Vamos caras. para um último comercial nosso e já a gente volta aqui no Vai Futebol precisar. em Rede. A Venha sigla para a é rede você também. Ceifador. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos Futebol em Rede para nossa última parte, iniciando a semana com você, Futebol em Rede. Passou rápido. Quando o jogo é bom, passa rápido. Nem falei do Neymar. Estamos aqui na AltV, a TV da internet, no Facebook da AltV, do Futebol em Rede, no YouTube do Futebol em Rede. O nosso site vem aí, sexta-feira, Tamo, no um monte de Festão. rádio. E você está aí, tem muitos parceiros conosco também. Você queria falar o que do Neymar? O que Começou. mais você quer falar do Neymar? Começou. Hoje a apresentação, agora todo mundo vai olhar os exames do Neymar, como que foi posto o parafuso, se ele tá com o parafuso solto, se não tá. Ah, tá certo. Aí depois ele vai pro campo, tudo que o Neymar fizer, vai passar o cachorrinho, aí uma criança vai lá e abraça o Neymar, aí depois o assunto vai ser, será que ele tá jogando bola? Será que vai dar para ele estrear na Copa? Aí quando começar, o Neymar, será que vai ser o melhor do mundo? Será que não vai? Mas como é que você queria que fosse? Aí depois que começar, vai falar, o Neymar vai pra onde? Vai pro Real Madrid? Não vai vai pro ficar. Real- Mas isso aí é normal, é uma grande estrela, vai chamar atenção. É. O que eu quero saber, e parece que vai ser uma coisa mais fechada, Tomara. uma seleção do Tite. Aliás, o Tite se apresentou junto com a seleção. Antes. Antes até da seleção, ao contrário de outros treinadores, o que também cada um faz o que bem entende, faz o que pensa fazer de melhor. Tem uns que Eu desejo grande, boa sorte ao Tite. Volto a dizer, eu não acho que a seleção brasileira, nem o Tite, tem obrigação de ser campeão do mundo, mas tem obrigação de jogar uma boa Copa. Jogando uma boa Copa, consequentemente, você pode ser campeão. Acho que o time é forte, mas Copa do Mundo, Seródio, a gente vai falar muito sobre isso aqui no Copão da Rússia, aquela coisa toda. Olha, Copão russo. Copão Russo. A Copa do Não Mundo, muda o nome do a nome. Copa do Mundo é uma coisa muito especial. Às vezes você vai mal na primeira fase, o time engrena, às vezes uma coisinha ou outra ajusta, um jogador que você não esperava entra no time e acerta. Então, os jogadores que jogam na Europa estão no fim de temporada,
Então é preciso dar uma carga maior. Alguns chegam contundidos. Eu lembro do Cristiano Ronaldo sendo criticado veementemente aqui no Brasil, porque ele veio contundido para a Copa de 2014. Sim. Ele veio porque era o Cristiano Ronaldo, porque precisava vir, não tinha outro. E por causa disso foi criticado. O Kaká em 2010... Se ele não tivesse ido à Copa, a carreira dele seria muito melhor, ele teria voltado a jogar em alto nível depois da Copa. Por causa da Copa, ele se escangalhou todo para tentar ajudar o time naquela ocasião. O Dunga não devia ter ido porque estava muito contundido. Então, Copa do Mundo tem essas coisas, essas características que podem levar o time a ser campeão ou tem, inclusive, um grande fracasso. Vamos falar das parceiras antes que assim resumindo, venha aqui a ela Copa falar. do Mundo, o Brasil tem que chegar pelo menos nas quartas de final. Eu também acho. E das quartas para frente é sorte, das quartas para trás é competência. Tem que chegar. Vamos lá, um grande abraço para os nossos parceiros, aqueles que transmitem nosso programa. Muitos deles já foram convidados pela SIG para o evento dia 25. A Objetivo FM 105,3, o seu Cabralha Paulista. A Sentinela AM 720 de Ourinhos, a Venceslau AM 510 de Presidente Venceslau, a SAT FM 87,5 de Suzano, a Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Um grande abraço para o Paraná, que nos prestigia também, apesar da distância. Divisa lá com o Paraguai. Já estamos quase nas cataratas. Internacional, mas é do lado mesmo. Tá, aí agora vamos também estender o nosso abraço e o convite para o dia 25, para as rádios que transmitem nossos boletins opinativos, meus boletins, do Quartarolo, do Vander Luiz, como a Canal Mais FM 87,9 da cidade de Bauru, a Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, a Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, a Marília FM 105,9 de Marília, a Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, a Divisa FM 93,3 de Ourinhos, a Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, a Nova Difusora AM 103,7 de Pindamonhangaba, a Porto FM 106,7 de Porto Ferreira e a Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. Um grande beijo para vocês e se preparem que a lista da SIG vai crescer já já. Ainda mais. Um abraço a todos. Até a próxima edição do Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.